Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Vocês me aguentam mais um pouquinho aqui? Tem uma palavra que está dentro do meu coração e eu preciso entregá-la essa noite. Enquanto os irmãos procuram, Abacuque 3, 2. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Francinildo Rodrigues. Deus abençoe. Bem como ao Madison. Cadê ele? Madison. Deus abençoe, contatou, entrou em contato conosco. E bem como agradecendo a ele, eu agradeço a todos os coordenadores, coordenador geral. Deus abençoe a todos. Nosso coordenador da Igreja Mãe, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que estão adjuntos a este evento. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos as notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Vamos de novo dizer essa parte B. Aviva. Vamos todos juntos. 1, 2, 3. Aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, eu te peço essa noite que tu fales conosco pela tua palavra. Glorifica o nome do teu Filho Jesus esta noite. Que teu Espírito Santo continue tomando liberdade aqui. Fala conosco, Senhor. Não nos permita sair sem ouvir a tua palavra e sem ouvir a tua voz. Por ela, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Manda-me ajudar, por favor. Quando lemos o livro do profeta Abacuque, o capítulo 3 vem falar de um clamor de um homem. Este homem é o profeta Abacuque, e no capítulo 3 ele está clamando ao Senhor. Precisamos entender quem era o profeta Abacuque. O profeta Abacuque era um homem, profeta, que foi levantado pelo Senhor. E o interessante é que nada se sabemos da vida do profeta, a não ser que ele era de Judá. Este homem que foi levantado por Deus em meio ao tempo em que a espiritualidade já não fazia mais parte do povo do Senhor. O povo que era tido como povo de Deus já não tem mais a presença do Senhor. O profeta foi levantado em um tempo difícil, foi levantado em um tempo em que os homens pecavam e não queriam mais a intimidade com o Senhor. O capítulo 1 vai dizer que o profeta começa a dizer ao Senhor, questionar a ele. E os questionamentos do capítulo 1, versículo 2 é o seguinte: Senhor, até quando eu clamarei e tu não vai me escutar? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não vai salvar? O capítulo 1 é o capítulo de questionamento. O capítulo 1 do livro do profeta Abacuque é um livro que o profeta questiona a Deus pelo que está acontecendo com a nação, e sua oração não é ouvida. E a gente precisa entender nessa introdução que nós passamos a fase do profeta Abacuque, a fase do questionamento: por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Essa é a fase do profeta Abacuque no capítulo 1. Só que o capítulo 2 vem dizer que ele dá uma mudada de vida, ele dá uma mudada de oração, porque o capítulo 2 vai dizer que o profeta, no capítulo 2 e o versículo 1, ele diz: eu vou subir para a fortaleza, eu vou subir para o lugar de oração, porque quem sabe o Senhor vai me erguer. O que é isso, Joabe? Ele vai mudar a minha situação. O profeta está mudando a oração, e o seu coração, pastor Brasil, está totalmente arrependido.
Santo pode mudar o começo, o meio e o fim da tua história. Essa noite o Espírito Santo está dizendo: suba para a torre de vigia, suba para o lugar da oração, suba para o lugar do encontro, porque é aí que eu quero mudar tua história e tua vida. Aleluia. O profeta está dizendo: se eu subir, e essa subida do profeta é uma subida de clamor, de oração, de intercessão, porque o capítulo 1 fala de uma caminhada de declínio do povo do Senhor. Eles pecavam, e quando o profeta passa para o capítulo 2, ele começa a clamar a Deus por ele e pela nação, começa a clamar por ele e por todos que está perto, porque a gente precisa entender isso aqui. A gente que quer ser avivado, nós que estamos clamando por avivamento esta noite, nós precisamos entender isso aqui, que o avivamento, ele não vem para mudar somente a nossa vida, o avivamento não vem para mudar somente a nossa história. A gente não precisa de um presidente legal, a gente não precisa de prefeitos e governadores que agradem a igreja. Nós precisamos de uma igreja avivada, porque quando o profeta clama ao Senhor, ele está dizendo o seguinte: é o Senhor que pode mudar a história da nação, é o Senhor que pode mudar a história do povo, é o Senhor que pode mudar a minha história. Então entenda, Deus te chamou para ser uma ponte entre Deus e o povo. Você não pode clamar somente pela tua vida, você tem que clamar o seguinte: Senhor, eu oro pela minha vida, mas também muda a história dos meus pais, mas Senhor, muda a história da minha família, mas Senhor, muda a história da minha cidade, mas Senhor, muda a história do meu estado, Senhor, muda a história da minha nação. Eu sei que o meu Redentor vive, e é por isso que eu estou te clamando. Oh, glória. Capítulo 3 vai dizer que o profeta vai fazer uma oração, e essa oração é uma forma de canto. Quando lemos que o profeta faz uma oração em forma de canto, no capítulo 3, no versículo 1, isso quer dizer que ele clamava em alta voz. Ele é o clamor que pode mudar a história. A primeira chave para o avivamento está aqui: uma igreja que clama, uma igreja que adora. Era o profeta subindo para a torre de vigília, pastor Francinildo. Era ele dizendo mais o seguinte: eu sei que o meu clamor tem importância, eu sei que o meu clamor pode mudar a história. É como Abraão, a Bíblia vai dizer, e Abraão foi fortificado dando glória a Deus. Meu irmão, é no meio do teu clamor que o Senhor pode mudar a circunstância da tua vida. Então, jovem, você está dizendo que enquanto eu adoro, enquanto eu oro, enquanto eu clamo, o avivamento pode chegar. Sim, sim, é isso mesmo. E aí eu não quero ser alguém como um saudosista, não, pelo amor de Deus, mas antigamente se dizia uma coisa: enquanto você adora, o Senhor quebra cadeias, enquanto você adora, o Senhor visita a tua casa. Isso é verdade, meu irmão, porque enquanto Abraão adorava, Deus mudava a história, enquanto Abacuque orava, Deus mudava a situação. Glória. Primeiro ele clamou, repita comigo: clamou. Vamos todos, clamou. O profeta clama. No capítulo 3, o versículo 2 vai dizer o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, ó Senhor, a tua há duas formas de interpretação de duas. A primeira era o profeta dizendo: eu ouvi a tua fama, eu sei quem tu és, eu te conheço,
estamos com a oração de Abacuque, dizendo: Senhor, eu quero ser avivado, eu quero ser diferente, eu quero um milagre, eu quero uma bênção, mas não quer conhecer o Senhor que aviva, que dá a bênção, que dá milagre. Mas essa noite Ele está dizendo aqui: eu te conheço, Senhor, e eu sei que o Senhor pode me avivar, eu sei que o Senhor pode me encher. Eu estou aqui essa noite. A segunda forma é o profeta dizendo o seguinte: minha querida coordenadora geral, vou dizer minha coordenadora, por favor, me permita. Era ele dizendo o seguinte, Débora, era ele dizendo: isso aqui é Gilson, olha só, olha pastor Brasilino, era ele dizendo: Senhor, para mim viver o avivamento, olha meus queridos jovens e adolescentes que me ouvem atentamente, era ele dizendo o seguinte: eu ouvi a tua palavra. Então a segunda forma aqui para o avivamento chegar no meio da nossa geração, Marcos, é o seguinte: é o Senhor trazendo a palavra, porque a palavra que pode nos avivar. Uma geração que não conhece a palavra, que não tem a palavra, que não abre o coração para a palavra, ela não vive avivamento, ela não vive renovo do Senhor. Para ser avivado, abra o coração pela palavra, porque a palavra ainda muda a tua história, porque a palavra ainda te aviva, porque a palavra ainda te enche, porque sabe, você está dizendo que a palavra, porque na primeira epístola de João vai dizer o seguinte: são três coisas que identificam o Senhor do céu. Primeiro, o Senhor. Segundo, a palavra. Terceiro, o Espírito. Então a palavra aqui, ela não tomou o lugar de Jesus, porque Apocalipse capítulo 19, versículo 13 vai dizer que ele está vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra, é a palavra de Deus. Jovem, é a palavra que muda a tua história essa noite, é a palavra que te aviva essa noite, é a palavra que te renova essa noite, é a palavra do Senhor. Ouvi a tua palavra. Aí quando a gente vai ouvir a palavra, começa a arder, isso essa conferência aqui é pro diabo ouvir mesmo. Eu não tenho outro termo a me referir ao nome dele, é esse mesmo. Que a palavra não precisa ser reescrita, que a palavra não precisa ser revisada, porque a palavra que vai avivar a nossa geração, é a palavra que vai encher a nossa geração. Não vem com essa conversa dizendo que a gente precisa dar um jeitinho, encaixar aqui, encaixar lá. Não, irmão, não precisa parar a palavra, porque uma história de Tibi, porque uma história de qualquer coisa está repreendido Satanás. A Assembleia de Deus vai lá. A gente pode mudar. O conforto do tempo pode mudar. Antigamente era em cima do latão, era no banco de madeira, hoje estamos no aconchoado. Isso pode mudar, mas no dia que tirar a palavra do público, a nossa igreja vira vazia, a nossa igreja vira gelada, congelada, aí se perde, mas nós somos a geração da palavra. Não olha para alguém, você é olha para alguém, diga: você é a geração da palavra. Ouvi a tua palavra e beli.
isso quando vai batizar. Vai morrer o velho e nascer o novo. João Batista disse no deserto: eis que eu vos batizo com água, mas vem um aí que batiza com fogo e com Espírito Santo. Avivar, morrer para a velha natureza, avivar, morrer para o velho homem. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu conversava bobagem, já não converso mais. Se eu andava na roda dos escarnecedores, vou mudar a minha vida, porque eu vou reviver de novo. A gente clama dizendo: aviva do Senhor. Este é o nosso clamor. Mas será que a gente quer nascer de novo? Mas será que a gente quer mudar de novo? Mas será que a gente quer mudar a nossa história? Essa noite eu libero uma palavra neste grupo de avivamento. Deus vai trazer tanto avivamento à nossa geração, a congregação eterna, que quando o pecado vir, você vai dizer: está repreendido. Eu conheci quem me avivou, eu conheci quem me trouxe a vida. Quem quer ser avivado essa noite? Essa noite, porque tem os que querem e os que já estão. E aí a gente precisa entender aqui que o Senhor vai trazer o Espírito sobre a terra seca e a sedenta. É para todos. Avivamento é trazer vida. E aí quando a gente é avivado, o nosso jeito de falar muda. O nosso forma de andar muda. Joabe tem isso na Bíblia? Tem. Atos 2, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e falavam com fogo do Espírito Santo os concedia que cada um falasse. Aí os homens lá do lado de fora estava dizendo, o presbítero João dizendo: estou bebo, estou embriagado. Aí Pedro se levanta cheio de autoridade: não, é o cheio do Espírito, estamos avivados e nascemos de novo. E aí, jovem, você diz que muda o jeito de falar. Muda, porque quando eles falavam antigamente, os homens de fora não entendiam, mas quando eles começaram a falar outra língua, aí ninguém entendeu, porque era o Espírito dizendo: olha o avivamento que chegou, olha o avivamento que chegou. Atos 2 foi legal, foi divertido, foi poderoso, mas o que Deus tem preparado sobre nós é extraordinário, e nós vamos viver antes que o Senhor fale o avivamento do Senhor. O profeta vai dizer o seguinte: isso é uma oração, dizendo o seguinte: aviva a tua obra. E no meio dos anos, a noite a ira, lembra da misericórdia. O profeta estava dizendo, pastor Francisco: o avivamento que eu quero não é o avivamento só de hoje na conferência. Entendeu? A oração do profeta não é ele dizendo o seguinte: eu quero avivamento hoje, tá bom, eu só quero sair dessa. Eu quero avivamento hoje, mas quero no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a notifica. Sabe o que é notificar?
percebeu que você glorificava a Deus sem vergonha. Deixa o Espírito encher de novo a tua alma. Volta a chorar. Coitado, turbado, só vive chorando no culto, é um chorão. Eu era conhecido assim como chorão, chorava mesmo, não tinha vergonha. Mas chorava, o que está acontecendo com a nossa geração? Será que somos nós que estamos mudando? Será que é o Senhor que está mudando? Não, é porque o meio traz essa confusão na nossa vida. Mas o Senhor está dizendo essa noite: